Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer exercício 6.12, livro de Contabilidade Introdutória dos professores da FEA USP. Essa é a 12ª edição do livro. Então, no exercício 6.12 ele fala assim: a Companhia Saúde apresentava seu balancete de verificação em 31/12 de X0, com o saldo das seguintes contas. Aí ele vai dar aqui algumas contas, né? Várias contas, e você já sabe que você vai ter que colocar aqui no seu razonete, tá? Então, eu vou falar aqui as contas, em que grupo que ela fica, e aí você coloca o saldo aí para desenvolver o exercício. Então, aqui ó, no ativo nós vamos ter o quê? Depósitos bancários, empréstimos a coligadas, aluguel pago antecipadamente, seguros antecipados, gastos com o desenvolvimento, aplicações financeiras, 400 dias, terrenos não destinados a uso, aplicações financeiras até em 180 dias, mercadorias, veículos, depreciação acumulada. Depreciação acumulada é uma conta redutora, né, do ativo, marcas e patentes e material de consumo. Já aqui no passivo IPL, o que nós vamos ter? Nós vamos ter lucros ou prejuízos acumulados, nesse caso é um prejuízo, né, de 9.000, reserva estatutária, reserva legal, capital a realizar, conta capital. Aí também teremos que criar as contas aqui para a gente desenvolver o exercício: dividendos a pagar, dividendos adicionais propostos, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido a pagar. E aqui nas contas de resultado nós vamos ter o que? Despesas de amortização, despesa de depreciação, resultado na venda de imobilizado, despesa de energia elétrica, despesa de aluguel, despesa de propaganda, descontos financeiros obtidos, despesas financeiras, comissão sobre vendas, despesa de salários, receita de serviços, receita de vendas, o custo da mercadoria vendida, né, o CMV, e por último vão ter que criar na conta de apuração do resultado do exercício, tá? Então vão ser essas contas que nós vamos utilizar. Aí depois que você colocou todas as contas e os saldos, né? Aí vamos ver o que ele está pedindo. Pede-se, sabendo que a despesa do imposto de renda e contribuição social corresponde a 30% do resultado do período. Então eu já tenho que calcular o resultado para calcular o imposto de renda, certo? Após, ela corresponde a 30% do resultado do período após a compensação de prejuízos acumulados. Elabore uma DRE. Então, vamos lá, vamos primeiro calcular o resultado para depois a gente calcular aqui o imposto de renda. Então, para mim calcular o resultado, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que encerrar, levar o saldo de todas essas contas de resultado para essa conta aqui, de apuração do resultado do exercício. Então, eu já deixei com a fórmula, né? Conforme eu for encerrando aqui a conta, por exemplo, despesas de amortização. Aqui no caso, eu vou creditar, né? 20.000, lá, zerei a conta, né? E ele já vai me aparecer aqui o débito no apuração do resultado do exercício. Se for aqui uma conta de, por exemplo, aqui é uma conta de uma receita, aqui descontos financeiros obtidos, é o inverso. Então aqui eu estou debitando, debitei e ele já me apareceu aqui o respectivo crédito, tá? Então vamos lá, vamos encerrar aqui, Então despesa de amortização, despesa de depreciação, 40.000. Resultado na venda do imobilizado, 250.000. Despesa de energia elétrica, 30.000. Despesa de aluguel, 40.000. Opa, foi um zero a mais aqui. Aqui, 40.000. Despesa de propaganda, 30.000. Descontos financeiros obtidos eu já tinha zerado, né? Despesas financeiras, 80.000. Comissão sobre vendas, 110.000. Despesa de salários, 320.000. Receita de serviços, 200.000. Receita de vendas, 1 milhão. E o CMV, 460.000. Então, eu trouxe todos os meus saldos aqui para minha apuração do resultado do exercício. À direita eu tenho as minhas receitas, à esquerda as minhas despesas. Para mim ver qual que é o meu lucro bruto no caso aqui, né? Qual que é o meu lucro bruto? É receitas, né? As receitas menos as despesas. Então, a soma de todas as receitas, né? 1.450.000 menos as despesas, 1.380.000,
está me dando um lucro bruto aqui em verde, ó, de 70 mil, certo? Então, sobre os 70 mil, agora eu posso calcular o imposto de renda e a contribuição social. Então, ele me falou assim, ó, a despesa, ó lá, vamos ler aqui, ó. Então, a despesa de imposto de renda e contribuição social corresponde a 30% do resultado do período, após a compensação de prejuízos acumulados. Então, o que ele está me falando? Ó? A base de cálculo da despesa de imposto de renda e contribuição social é o que? É 30% do resultado menos o prejuízo acumulado, certo? Então, essa é a base de cálculo. Então, aqui, ó, vamos aqui em amarelo, eu vou calcular aqui, ó, a base de cálculo. Qual que é a base de cálculo para imposto de renda? Então, é o que? 70 mil menos o que? A compensação dos prejuízos, que ele falou aqui, ó. Prejuízo foi 9 mil. Então, 70 menos 9 mil, no caso, 61 mil. Essa é a minha base de cálculo para o imposto de renda. Então, sobre os 61 mil, eu vou aplicar uma alíquota de 30%. Então, 61 mil vezes o quê? 30%. Vai dar 18.300, certo? Então, essa daqui é o imposto de renda e a contribuição social. Como eu estou debitando aqui, ó, na apuração do resultado do exercício, né, 18.300, eu vou o quê? Vou creditar aonde? Aqui, ó, no meu passivo, essa conta aqui, ó, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido a pagar, 18.300. Beleza? Entenderam aqui, né? É uma base de cálculo, tá ok? Aí ele pede para você fazer uma DRE. Ok, vamos lá, vamos ver aqui a DRE, como que ela ficou. Tá, ó. Na DRE aqui ela ainda não está batendo, porque certamente tem alguma outra coisa que a gente tem que lançar que ele ainda não pegou corretamente. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ó. Peraí. Peraí. Não. Nossa, eu tava pensando aqui nos 70 mil. Não, na verdade, ó. Então aqui, ó. 70 mil foi o meu lucro bruto. Menos 18.300. Quem que é o 18.300? Imposto de renda e contribuição social. 70 menos 18.300 dá 51.700. Esse vai ser o meu lucro líquido, tá? Então, deixa eu já jogar aqui esse lucro líquido para conta de lucros acumulados. Então, eu vou debitar aqui, ó, 51.700 e vou creditar aqui, ó, em lucros ou prejuízos acumulados, 51.700. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na DRE, ó. Como que ficou a DRE, ó? Receita de vendas menos o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, né? Então, cheguei em resultado bruto com vendas, 540 mil. Adicionei receita de serviços, 200 mil. Cheguei no resultado bruto com vendas e serviços. Aí eu vou tirar aqui as minhas despesas operacionais, que foram comissões de vendas e despesas de propaganda. E também vou tirar minhas despesas administrativas, que foram o quê? Despesas de salários, aluguel, energia elétrica, amortização e depreciação. Com isso, né, somando tudo aqui, eu vou chegar em resultado antes das receitas e despesas financeiras, 150 mil. Disso, eu vou o quê? Adicionar, né, descontos financeiros obtidos e subtrair as minhas despesas financeiras, menos 80 mil. Então, eu cheguei aqui, ó, e também vou tirar aqui, ó, resultado, né, na venda do imobilizado. Aí eu vou chegar no resultado antes do imposto de renda e participações, certo? Vou tirar aqui imposto de renda e contribuição social e cheguei no lucro líquido, né, no resultado líquido, que foi 51.700. Tá ok? Então, essa daí foi a nossa DRE. Aí no item B, o que ele fala? Ó, o resultado do período será distribuído da seguinte forma. Então, o resultado vai ser distribuído de que forma? Ele vai ser distribuído aqui, ó, 5%, né, do lucro líquido após a compensação de prejuízos acumulados. Então, ele está falando aqui, ó, 5% do lucro líquido após a compensação de prejuízos acumulados serão transferidos para a reserva legal. Então, a reserva legal é o quê? Ela é 5% da base de cálculo lucro líquido menos prejuízos acumulados. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui a reserva legal.
Quem que vai ser a reserva legal? A reserva legal, qual que é a base de cálculo que ele me falou? Lucros acumulados, 51.700, menos o quê? Prejuízos acumulados que eu já tinha aqui, menos 9.000. Então, a minha base de cálculo, 42.700. Sobre essa base de cálculo, aplique a alíquota de 5%. E aí você achará a reserva legal. Então, reserva legal, 2.135. Debitei aqui, ó, lucros ou prejuízos acumulados, 2.135. Vou creditar na reserva legal, 2.135, tá? Depois aqui, ó, item B, ó, 20% do lucro líquido após a 20% do lucro líquido após a compensação de prejuízos acumulados e de transferência para a reserva legal serão transferidos para a reserva estatutária. Então, o que ele está me falando? Ó, a reserva estatutária é o quê? Ela é 20% da base de cálculo do quê? Quem que é a base de cálculo? Lucro líquido menos prejuízos acumulados e menos a reserva legal, tá? Então, é isso daí vai ser a nossa reserva estatutária. Então, vamos lá, vamos calcular. Quem que é a reserva estatutária? Ó, quem que é a base de cálculo? Ele falou assim, ó, a base de cálculo é o quê? É o lucro líquido menos o quê? Menos os prejuízos acumulados, que eu já tinha, 9.000, menos o quê? A reserva legal. Essa é a minha base de cálculo. Então, base de cálculo é o quê? É 40.565. Sobre esse valor, aplique-se uma alíquota de 20%. Então, a minha reserva estatutária ficou no valor de 8.113. Debitei aqui 8.113, vou creditar aqui, ó, na reserva estatutária. Cadê aqui? Reserva estatutária. Aqui, ó. E estava aqui do lado. Ó. Então, reserva estatutária, 8.113. Certo? Depois, aqui, ó, o saldo remanescente será distribuído aos acionistas. Aqui, ó, o saldo remanescente será distribuído aos acionistas, sendo que o dividendo mínimo previsto no estatuto da empresa é 25% do lucro líquido. Então, o que ele está me falando? Ó? O que eu vou pagar para o meu acionista? O que eu vou pagar para o meu acionista? Para o meu acionista, eu vou pagar o quê? 25% do lucro líquido. Então, dividendos a pagar. Quem que é a base de cálculo do dividendos a pagar? É 25% do lucro líquido. Então, a base de cálculo do dividendos a pagar é 25% do lucro líquido. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, ó, dividendos a pagar. Ele falou assim, ó, sobre o lucro líquido, 5.700, aplique-se a taxa de 25%. Então, 12.925 é o que? Vai ser o meu dividendos a pagar. Então, aqui, ó, dividendos a pagar, 12.925, certo? Aí, ó, só que perceba aqui, ó, ele falou que o saldo remanescente será distribuído aos acionistas. De que forma? 25% eu vou pagar, porque está previsto no estatuto. O restante vai ficar como? Vai ficar como dividendos adicionais propostos, né? Então, quanto que sobrou aqui, ó? Sobrou 19.527. Então, 19.527, que é o restante, né? Eu estou debitando e vou creditar onde? Vou creditar aqui, ó, em dividendos adicionais propostos, certo? Aí o que ele fala aqui, ó? Elabore uma demonstração de lucro, aí acabou aqui os lançamentos, né? Elabore a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados para o ano de X0 e o balanço patrimonial. Então a gente já viu a DRE, né? Ó, a demonstração de lucros ou prejuízos aqui, ó. Então o saldo inicial, olha só. Essa demonstração é exatamente o que aconteceu aqui, ó, nessa conta aqui. Então, ó, inicialmente eu tinha um prejuízo de 9.000. Olha lá aqui, ó, saldo inicial menos 9.000. Aí eu tive um lucro do exercício aqui, ó, 51.700.
Tá aqui, ó, 51.700 que eu tive de lucro. A gente apurou aqui, ó, na apuração do resultado do exercício. Depois, aí o total ficou quanto? Ó, compensou o prejuízo, né? Total ficou 42.700. Como que eu distribuí esse valor? Ó? Para a reserva legal foi 2.135. Para a reserva estatutária foi 8.113. Para dividendos a pagar, 12.925. Dividendos adicionais propostos, 19.527. No saldo final ficou zerado, né? Olha lá. 42.700 foram integralmente distribuídos. E aqui, ó, o saldo da conta, você pode ver que está zerado, ok? Então, essa foi a demonstração de lucros ou prejuízos. E também tem o balanço aqui, ó. Como que ficou o nosso balanço? Ó? No ativo circulante, depósitos bancários, mercadorias, materiais para consumo, aplicações financeiras de 180 dias, que é no curto prazo, seguros antecipados, aluguel pago antecipadamente. No ativo não circulante, aqui, ó, no subgrupo realizável a longo prazo, você ficou com empréstimos a coligadas e aplicações financeiras para 400 dias, né, que é no longo prazo. E investimentos, terrenos não destinados ao uso. Imobilizados, você ficou com veículos, depreciação acumulada de veículos, né? Olha só, uma conta negativa porque ela é redutora aqui da conta veículos. E no intangível, gastos com desenvolvimento e marcas e patentes. Somando tudo aqui, ó, somando todo o ativo, deu 1.101.000. No passivo aqui, ó, passivo circulante, eu fiquei com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido a pagar, né? Dividendos a pagar, que é o que eu vou pagar para o acionista. No meu PL, né, no patrimônio líquido, eu fiquei com o quê? Capital, capital a realizar, ó, redutora da conta capital, reserva legal, reserva estatutária e dividendos adicionais propostos. Somando aqui, ó, o passivo mais o PL, 1.101.000, tá? Aqui ele fala, ó, total do balanço 1.101.000 e lucro líquido do exercício 51.700, que a gente viu aqui, ó, na DRE e também está aqui, ó, no razonete, né? Tá aqui, ó, na apuração do resultado do exercício. Beleza? Então, esse aí foi o exercício 6.12. Valeu!